Esse é o estádio antigo aqui na cidade de Molde, onde o clube de futebol MFK, um dos melhores clubes do campeonato norueguês, costumava jogar antigamente. Ali embaixo da arquibancada eles têm um espaço para... Agora ele tem onde eles têm as mesas de bilhar, então tem um clube de bilhar recém-aberto, abriu acho que tem menos de 2 anos que o pessoal joga bilhar ali. Tem o clube de tiro também e tem algumas mesas de ping-pong, então eles usam para algumas outras atividades, mas na verdade o que eu vou mostrar para vocês hoje é aquela casa grande ali, se vocês conseguem ver, a gente vai chegar ali pertinho, vai ali conhecer eles. Chama Idrettshus, traduzindo é a Casa do Esporte, e basicamente é um prédio novo aqui na cidade. Foi muito bem-vindo, tem um skate park, uma pista de skate fora, uma pista de skate dentro. Tem inúmeras quadras de poliesportivas, então você pode jogar todo tipo de esporte, handebol, voleibol e afins. E a organização esportiva, assim como se fosse a federação desportiva, ou a maior organização, que é o NIF, Norge Idrettsforbund. Então todos os clubes esportivos têm que se registrar nessa organização. Então é como se fosse uma secretaria do esporte, alguma coisa assim. Você consegue ver que aqui está bem mal cuidadinho aqui o estádio. Essa área externa tá mal cuidada, mas acho que eles vão dar um tapa aí recentemente, espero, né? Mas aqui tá bem bonito e é um dos poucos gramados de grama natural, que aqui é bem famoso as questões. Mas eu vou mostrar ali para vocês, porque além do escritório do NIF, além das quadras, de toda a infraestrutura que eles têm ali, uma das organizações desse vídeo que eu tô mostrando para vocês chama BUA, e ela basicamente empresta vários tipos de equipamentos esportivos para pessoas totalmente de graça, sem custo nenhum. Então eu vou mostrar para vocês que aqui na Noruega as coisas não são tão caras quanto parecem. Você precisa saber só, na verdade, o contato certo, a instituição para ir atrás, e você consegue fazer coisas de graça. E eu acho isso bem interessante. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu vou mostrar para vocês como que é o escritório deles, essa instituição. Estou indo buscar alguns equipamentos para a semana e vamos junto nessa. Estamos chegando aqui mais pertinho, já tem a pista de skate bem legal. A gente pode dar uma olhada também na pista de skate ali na parte de dentro. Um bowlzinho gigante. E aí tem uma... Eu nunca me aventurei aqui, eu às vezes dou uns rolês de skate, mas eu sou meio prego, pra ser sincero, e cair direto no asfaltão é complicado. A gente fica meio com medo, né? E aqui é o Idrettshus, a gente vai direto no escritório do BUA ali. Vocês vão ver a recepção, bem interessante que eles fazem. Todas as pessoas que trabalham aqui são voluntários, então é um pessoal mais velho e trata super bem os clientes e tal. E o escritório deles é bem bonito. Vamos dar uma olhada. Você consegue ver aqui o espaço que eles têm para receber o pessoal e o tipo de equipamento que eles alugam. Aqui, por exemplo, é o que eu vou pegar hoje, essa bicicleta, por uma semana. E aí eu tenho 2 raquetes de tênis bem legais, tem uma rede aqui, uma hamaca. Esse daqui é um códigozinho novo. Aqui tem o carregador da bateria. Estou pegando também um wetsuit. Talvez eu vá dar um rolê de stand-up paddle. E aqui tem as bolinhas, 6 bolas de tênis. Tudo por uma semana. E não tem custo nenhum. É claro que assim, tudo que eu alugo fica relacionado no meu nome, no meu CPF, no meu número. Se alguma coisa acontecer com esse equipamento, eu tenho que pagar. Mas tudo de ótima qualidade. Eu lembro uma vez que eu aluguei coisas pro Pedro, foi um amigo meu que veio me visitar. E eu peguei algumas coisas de snowboard
E assim, os equipamentos que eu aluguei para ele eram melhores do que meus próprios equipamentos. Então é assim, as coisas são realmente de qualidade e é bem legal, assim, custo zero enquanto você cuidar das coisas, e o escritório que eles têm é bem legal. Tem uma família aqui retirando também uma bike das grandes e uma bike normal. E é isso, super top de linha. Tô feliz aí com a aquisição, e a semaninha vai render. Espero que faça bom tempo e eu consiga usar com meu filho. Agora eu vou mostrar para vocês na prática aqui como que eu consigo boocar, né? Você vê o site da instituição, Boa.no, site bem fácil. Infelizmente não tem tradução, alguns sites noruegos não tem tradução para o inglês, talvez ficaria mais fácil para vocês entenderem, mas basicamente é aluguel de itens esportivos e coisas afora. Aí você já vem aqui para mira quantas escritórios eles têm distribuído pela Noruega. Então por quase toda a Noruega você consegue fazer os aluguéis. Se eu vou selecionar aqui a cidade de Molde, essa boa, vamos no Office de Molde, a gente consegue encontrar para ver os equipamentos que eles têm nesse escritório aqui. Então você não consegue alugar coisa de fora. E aí vai ter inúmeros itens e coisas super interessantes. É muito louco ver o país da Noruega sendo taxado como caro, e você tem esse tipo de organização que aluga tudo de graça. É só selecionar os itens. Então vamos ver como se a gente fosse pegar um colchãozinho. Aí você seleciona a data que você quer. Você vê que tem alguns, às vezes tem coisa que está alugada. Então aqui, por exemplo, eu só conseguiria pegar na semana que vem, para uma semana, ou na outra semana também. E eu consigo dar uma olhada aqui e mostrar para vocês. São 94 itens no total. E vários itens super legal, caiaque, skate. E aí eu acho que é bacana que você consegue tentar alguma atividade que você talvez não faça, mas te encoraja a tentar. E se você gosta mesmo e pega gosto e vai embora, ó, a bike que eu aluguei, você dá sequência no hobby, né? Bem interessante. E aqui, nesse é um site da comuna, então é do estado, né, que a gente mora aqui, ou do município também. Aqui é para alugar as quadras de tênis. Vou mostrar para vocês. Hoje eu fui jogar com as duas raquetes que eu aluguei no Boa. Peguei as raquetes, a bola, e fui lá jogar também. Aqui você vem e consegue ver. Você escolhe, vamos na Banaúna. Aqui não tem, para essa semana tá bom. Mas aqui, por exemplo, os branquinhos são LED. Aí você seleciona aqui, por exemplo, na terça que vem. Eu quero jogar da 1 da tarde até as 3. Ponto aqui qualquer coisa, training. Bem, e aí aqui eu consigo fazer o booking, só vem aqui direitinho, fala Aqui se você escolhe como um clube, alugando você pagaria 17, mais ou menos R$100, 176 coroas, mais ou menos 17, 20 euros. Mas aí se você põe comunes em Bigger, que significa cidadão local, ou residente do município, e aí você full for booking, e aí já tá. Aqui você pode selecionar um modo de pagamento, mas na verdade ele só conecta com com a sua conta bancária e com o seu CPF, basicamente. Aí confere no seu CPF, você tem o registro da onde você mora, e aí como não cobrar nada, vai diretamente. Meu Deus, chegamos em casa. Eu tenho um probleminha aqui com a bikezinha, porque ela é elétrica, ela tem o motor dela, e eu tô acostumado com a minha aqui. E a minha, quando eu boto no turbo pra subir, é de boa. Mas essa daqui eu tava com a marcha baixa, com o negócio no topo, o motorzinho no high, né, no turbo. Nossa, mano, pesada, a bike pesada pra subir. Isso que não tem ninguém sentado aqui, imagina com meu filho. Assim que eu não sei se vai dar pra usar muito ela não, porque aqui onde eu moro é um pouco alto, né? E aí, não sei se vai dar certo. Mas eu vou ver, talvez eu vá buscar ele hoje, mas assim, onde eu tô, aqui a minha casa é localizada bem alto já. Você vê em relação ao nível mar ali,
Está bem alto. A escola do meu filho é mais alto ainda, então eu tenho que subir, 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 pegar ele, descer, descer, e aí eu subo mais um pouquinho. Cansou. Bom, vamos botar os equipamentos aí em casa, guardar tudo direitinho e testar as raquetinhas amanhã. Estamos aqui agora para começar uma partida de tênis de altíssimo, baixo nível. Eu e Vladimir. Vladimir vocês já conhecem. Receba! Já conhece provavelmente do podcast, ele tá em alguns vídeos também, é um amigo meu da faculdade. E essas são as quadras de tênis que a gente tem disponível aqui pra jogar. Minha casa é bem pertinho, eu moro ali pra cima, dá pra subir aqui pela floresta ou dar a volta ali pela rua. E como eu disse anteriormente, é totalmente de graça, você só precisa achar um horário disponível. E agora a gente vai brincar um pouco. A gente tem 2 horas reservadas, não sei se a gente vai conseguir jogar tanto tempo, mas a ideia é se divertir. O equipamento foi alugado de graça também e tudo grátis. Vamos pra cima, vamos curtir, espero que vocês gostem também. Bom, agora fizemos já o aquecimento, vamos pro joguinho aí. Espero que vocês curtam alguns pontos. Are you ready? Yeah. You wanna serve? Start serving? Good. Sorry. Three games 0. Yeah. Oh. Nice one, bro. Oh, man. E aqui estamos, devido a condições climáticas, vivendo na Noruega, você sabe como é que é. O kart acabou sendo cancelado, na verdade eles mudaram para a próxima semana, então a gente vai tentar na próxima quinta-feira. E aí o que aconteceu, como tinha uma galera e o pessoal do kart ligou para a organização um pouco antes, eles trouxeram todo mundo aqui para jogar um boliche. É a primeira vez que eu tô jogando boliche aqui, mas o pessoal... A gente comeu um negócio lá no escritório deles e a gente agora vai jogar aqui. Lembrando que todas as atividades que eles organizam são de graça, então você não tem que pagar. E provavelmente tem algum sponsor, né? Alguma empresa que patrocina tudo isso, algumas empresas. E é bem legal porque a galera se conhece, o pessoal que às vezes acabou de mudar aqui para a cidade. Esse é o approach, a pegada aqui da organização deles, né? Chama Join Us, vou mostrar para vocês depois. Logo posso talvez fazer uma entrevistinha curta com um dos organizadores aí. São 2 ex-jogadores de futebol da cidade que fazem isso e é isso. Hoje a gente tá, infelizmente ou felizmente, eu queria bastante ir pro kart, acho que é muito mais legal do que o boliche, mas tá valendo. Vamos ver se semana que vem rola o kart, mas se não rolar também... Come on, Fatih, look at it. Perfecto. Good job, Raioba. Acho que a pista vai ser difícil aí. Comecei com o strike, mas os caras são tão bons no rolê. Isso, seu vicino. O que o Emílio tá esperando? A bicicleta? Hoje é um grande dia pro Emílio.
Ele vai ganhar uma bicicleta nova. E a gente vai mirar a reação desse bebê. Mira que ele tá preparado já pra... O que é esse? Esse é uma lente, uma câmera. Sim. E agora estamos esperando sua mamá, não? Minha mulher. Creio que está vindo muito pronto. Vamos esperar aqui no coberto, né, Emilio? Porque está chovendo muito hoje. Não está chovendo muito? E Emilio, vamos mostrar as bicicletas que temos acá. Qual é a bicicleta de papá? Quero mostrar para as pessoas no YouTube. Qual é a bici de papá? E qual é a bici de mamá? Vamos mostrar? Se mostra para a câmera? Sim. Qual é de mamá? La blanca? Tem que color tem essa bici também? Tem rojo? Ok. E qual é a bici de papá? A bici de papá é esta cinza? Gris? Sim. E Emilio? Como Emilio vai a Barnehage? Quando o papai leva Emilio a Barnehage, como vamos? Sim, esse é rojo. Tem amarillo também nessa bici? Onde está o amarillo? Aí. E branco? Tem branco? Ah, e negro? Tem negro também? Cuidado com sua cabeça. Sim, este é gris. E esse acá é negro. Como o pneu também. Como este também. Sim. E Emilio vai como a Barnehage? Qual é o cochirito de Emilio? Emilio tem um cochirito com a bici? Vai junto com o papá? Este acá? Vamos esperar aqui um pouco mais acá, que a mamãe vai vir com o coche. Tá chovendo muito. E a bicicleta, a primeira bicicleta não é só ele tem um triciclo, né? Agora ele vai ganhar uma bicicleta com rodinha. E não é sobre o presente, a questão material em si, mas é um passo de liberdade que a criança começa a ter essa mobilidade, né? Amplificada. Sozinho, consegue ir mais rápido para outros lugares e eu acho que vai ser bem legal. E agora ele tá me olhando com uma cara de tipo... Papai tá doidão, tá falando com a câmera sozinho. Papá? Sim. Papai está falando com a câmera? Vamos cantar uma música para a câmera? Qual a música que tu queres cantar? Popo, bareba, popo, Bobodara, bobari. E agora podemos também cantar aquela para pa 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 para pa 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 para claque. Bum. Oi. Para pa 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 pa. Dan é uma câmera. Uma câmera. Sim. Dan. Uma câmera. Dan. Para pa pa pa. E Emilio dá uma sorrisa para a câmera. Xiii. Sim. Sim, agora daqui a pouco a mamãe chega e aí vamos ver a reação de Emilio. Se vai gostar da bicicleta ou não. Vem, Emilio. Vem falar com papá. Vamos falar de las expectativas, las expectativas que tu tienes con la bicicleta. ¿Qué color que tú quieres con la bicicleta? ¿Qué color que tú quieres con la bici? ¿Quieres una bici roja, una bici amarilla, una bici azul, una bici verde, una bici rosa? Una rosa es bonito, ¿eh? Voy a poner ese ahí adentro. ¿Quieres dejar las luvitas con papá? ¿Sí? Acho que a mulher tá chegando. Espera a mamá vai parquear o coche. Vamos ver lá. Emilio espera a mamá, espera. Não se pode caminhar cerca do coche. O coche é muito grande. Mamãe chegou? Será que mamãe trouxe sua bici nova?
Oh my gosh. Una bici nueva. ¡Qué guay, niño! ¡Una bicicleta nueva! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué tiene Iber? ¡Nossa, qué bonita! Vamos a probar acá donde es plano. Vamos al plano. ¿Quer que o papai segura la baqueta? Vale. Mira que bicicleta bonita, tio. Uy. Uy. Tiene reflex y todo. Tu vai poder levar tu elefante aí, quizás. Um cochirito. Ska du sitta uppe där? Ja. Quer provar? Mamãe vai te ajudar? Ai, que legal! Que guay! Yuhu! Tienes que pedalar con tus piernas. Y segura acá. Con las dos manos y las piernas. Quizás tenemos Usa que la bajar pierna. el banco un poco. Pedalar adelante, solo adelante. Porque si tú vas detrás, está frenando. Eso. Sí, está un poquito alto. På vägen, mas ¿Te gustó?